análise, psicologia, psiquiatria, como é que é isso? O Freud, ele tem um texto em 1926 que ele fala o seguinte, análise leiga. Nessa época, alguns discípulos dele já estavam trabalhando na clínica e tinha alguns que não eram médicos, né? Lá em Viena, na época de Freud. E as pessoas estavam querendo proibir que essas pessoas que não eram formadas em medicina exercessem a psicanálise, né? E o Freud escreveu esse texto para defender que a formação em psicanálise é uma formação em si. Uma pessoa de qualquer área pode ser psicanalista, né? E mesmo sendo psicólogo, mesmo sendo médico, precisa passar por uma formação específica. Que formação é essa? Freud, na verdade, não era médico, nem era um psicanalista. Ele era médico. Ele era médico formado em medicina e psicanalista. Formado em medicina e ele que vai criar a psicanálise. Né? Ele é o pai da psicanálise. Ele é o pai da psicanálise. Ele formou em medicina no final da década de 1870 e ele começa a exercer a clínica dele em 1880 e ele morreu em 1939, né? Exerceu a clínica durante muito tempo. Então ele estabeleceu que a formação em psicanálise é o seguinte, é o estudo da teoria. Hoje a gente tem mais de 100 anos de produção psicanalística, né? de literatura psicanalística, então precisa estudar, precisa fazer análise pessoal, que é primeiro você frequentar o divã, né? Se trabalhar primeiro, que é o que é mais importante acima de tudo. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, talvez, né, da formação em psicanálise para outras formações, porque você precisa se sentir preparado na sua análise, se trabalhar primeiro, né? Então, na verdade, um psicanalista se forma no divã, é na sua análise pessoal que ele se forma. Né? Se trabalha, até um dia que ele fala, agora eu posso ouvir pacientes também. Né? Então, logo ele começa a atender pacientes, ele faz supervisão, que é ser acompanhado, né, por um outro psicanalista, talvez mais experiente, para poder ver se está indo... Porque às vezes tem alguma questão ali que você vai ouvir de um paciente que mexe com questões que são suas. Então, para diferenciar o que é seu e o que é do paciente, você faz a supervisão. Primeiro tem que trabalhar você. Primeiro tem que... E qual é o tempo dessa formação? Isso é interessante, porque não tem um tempo determinado, um tempo X. Mais uma vez eu vou citar Freud, né? Um dos últimos textos que ele escreve, que em 1937, ele fala o seguinte, a análise tem fim e não tem fim. Por que tem fim? Porque chega um momento que talvez aquilo que você foi trabalhar já está bom, você se autoriza. O que incomodava já resolveu. Você acha que está bom, né? Mas só que o nosso inconsciente não se esgota. A gente nunca vai deixar de ter conflitos. Então, a análise do psicanalista, ela continua para sempre. Ainda que às vezes não seja acompanhado do seu analista, mas ele continua se questionando, ele continua se trabalhando, né? Então, agora sim, as escolas de psicanálise, instituto de psicanálise, às vezes determinam um tempo mínimo de 3 anos, né, para estudar a teoria, mas a análise da pessoa... O mínimo é 3, o máximo... Não, o máximo infinito. Não tem, é infinito. Na verdade, o psicanalista nunca para de fazer a sua formação. Você fez a formação onde? Olha, eu fiz a formação indo para São Paulo, né? Fez uma pós-graduação, uma formação em psicanálise, em cursos de produção de psicanalistas. Como que isso funciona? Existem as escolas e os institutos de psicanálise, né? Algumas pessoas fazem pós-graduação em psicanálise, não foi o meu caso, né? Porque é um campo à parte, não é necessário, não se forma psicanalistas, vamos dizer assim, em universidade, né? Exatamente porque é o que eu estou te falando. Na universidade, você faz uma pós-graduação, você estuda a teoria. Isso é importante, não resta a menor dúvida. Mas tem a outra parte que eu te falei, que é a sua análise no divã. Entendi. Você se prepara para poder ajudar alguém. Então assim, eu acho que esse é o pilar que é mais importante. Entendi. É você fazer a sua análise, né? Francisco, e o Setembro Amarelo? O que significa? Por que essa sociedade de psicanálise, psicologia, psiquiatria se preocupam tanto com esse mês amarelo? E por que o amarelo da cor setembro, né? O amarelo é devido à cor do carro do Mike, né? O Mike, que é um garoto americano, 17 anos, que comete suicídio nos Estados Unidos, 1994, né?
e a família dele, no velório, vai distribuir os cartõezinhos, e tem o laço amarelo. Porque o laço amarelo é em alusão ao carro dele, o Mustang, né, que ele tinha, que ele mesmo reformou, né, e ele pintou de amarelo, então ele tinha esse carro. Então, ele tinha um carinho pelo carro. Né, e era amarelo. Né, ele cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio. E aí, né, a família fez cartõezinhos, colocou um laço amarelo com a mensagem, né, se você precisa de ajuda, peça ajuda. E aí se espalhou, pegou, né? Muito interessante. A Organização Mundial de Saúde vai adotar, salvo engano, 2003, né, o dia 10 de setembro, como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil vai começar em 2015, né, pelo Conselho Federal de Medicina, também pela Associação de Psiquiatria, né, também pelo Centro de Prevenção à Vida. Vão adotar também o Setembro Amarelo aqui no Brasil e fazer essas campanhas. Não tem assim uma lei federal ainda que fala, olha, dia 10 de setembro é o dia de prevenção ao suicídio. Mas isso já pegou, né? Já está o setembro. Já está. Por exemplo, 2015, se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver que o Congresso Nacional colocou o prédio iluminado de amarelo. Né? Alguns prédios estão iluminados. O Cristo Redentor também. Então, o amarelo vem daí. Né, da cor do carro do Mike. Temos que encarar que depressão é uma doença psíquica, que, como qualquer outra doença que tem tratamento, né? Muitas vezes medicamentoso, alguns pacientes precisam, outros precisam da psicoterapia, da psicologia, mas que nós chegamos lá com o tratamento. O que está errado é você negar a doença, né, Francisco? E isso é interessante porque é o seguinte, em 2018 a Organização Mundial de Saúde já vinha declarando que, em escala internacional, a depressão, do ponto de vista epidemiológico, né, já era a principal causa de incapacitação do ser humano. Né? Então, a depressão ultrapassa de longe outras doenças. Né, então, é um problema sério. E aí tem aquela questão seguinte, nós não temos dados ainda durante a pandemia. Eu escrevi um artigo recente para o jornal Araguaína Notícia, até trago esses dados. Em 2020, em setembro de 2020, o Estadão publicou uma matéria trazendo dados do Google. E é o seguinte, o Google que oferece esses dados para o Estadão, né? Das 3 principais perguntas que as pessoas fizeram no Google, buscando lá no Google, como lidar com. A expressão é como lidar com. Aí colocava suicídio, a outra... a primeira, perdão, é com ansiedade, a segunda com depressão, a terceira pergunta não sei. Mas de longe, como lidar com ansiedade, como lidar com a depressão, bateu o recorde de busca na última década. Foi, né? Na última década. Então, isso em 2019, nós não temos dados ainda de 2020, que é quando a pandemia realmente aperta, né? Quer dizer, instaura e aperta. Então, a gente não tem a menor ideia, eu acredito, da real situação da depressão e do suicídio durante esse período da pandemia. Eu só acredito que deve ser muito grave. Disse às vezes, né, que é doença do mundo moderno. Eu desconfio, eu acredito que o homem da antiguidade, do século passado até também, sofreu essa depressão. Agora eu acredito também que realmente o mundo, às vezes conturbado que vivemos, né, notícias de guerra, notícias de inflação, notícias de pandemia, como você está falando. Então, realmente, são todos que levam a preocupação, né, das pessoas, em especial os jovens, né, que são mais acometidos, né, Francisco? Aquelas pessoas em fase de transição, aquele que não sabe ainda como será o futuro, quer dizer, essa insegurança da adolescência, o que será de profissional dele para o futuro, enfim, a insegurança financeira, tudo isso colabora muito com o estado emocional ruim, né? Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio entre jovens na idade de 15 a 29 anos já é a 4ª causa de morte entre os jovens, né? E aí absurdo, né? Justamente na hora que a pessoa exacerba a melhor saúde, né? De um modo geral. A grande questão para o jovem... Tem um livro interessante do Conrado Caligares, um psicanalista muito famoso que morreu já esse ano, né? Ele escreveu um livro sobre adolescência. E ele fala o seguinte, olha, o adolescente, ele não é mais criança, mas ele também não é um adulto. Então... Ele está no limbo, né? E você vê, né? Os adultos, vamos dizer assim, invejam, né, o vício que tem o jovem.
Mas a questão é, o que o jovem faz com tudo isso? Né? Ele não é mais criança, então ele tem que fazer um luto da época que ele era criança, mas ele ainda não é um adulto pleno, vamos dizer assim, né? Ó, ainda não pode dirigir carro, não pode fazer um monte de coisa. Ainda não tem recurso financeiro, independência financeira. Sabe? Então, tem um corpo vibrando, mas não é um corpo ainda autorizado a tudo que se pode fazer na esfera pública, né? Mas também não é mais, né, uma criança que tem... Então tem essa questão. Só um dado interessante é que a principal causa de morte entre os adolescentes, né, são acidentes de trânsito. E aí, por que estou falando isso? Porque muitos acidentes, na verdade, são suicídios. Que não estão atrás do acidente de trânsito, que não está atrás, né? Então assim, muitos suicídios, na verdade, são acidentes. Terminaram em acidentes. Sim. Então, quer dizer, a gente não tem uma real estatística de tudo que é suicídio, né? Porque às vezes pessoas que estão hospitalizadas, que estão acamadas, elas desistem da vida, né? Mas aí a causa que vai aparecer lá é uma outra causa. No acidente vai aparecer como acidente, mas às vezes quer dizer... Às vezes trágico. O próprio alcoolismo exacerbado de alguns adolescentes justamente é uma fuga do própria depressão, né? Aí o sujeito bebe para esquecer a tristeza, aí sai com o carro, bate, morreu porque estava alcoolizado. Mas às vezes o motivo do álcool não era a vontade de beber naquela festa, mas às vezes para fugir de uma própria depressão, bebeu demais e foi dirigir. Quer dizer, o estupim não foi somente o álcool, foi algo que levou ele a beber em demasia. A drogadição, ou eu estou usando drogadição como uma palavra ampla, né? Mas que são drogas lícitas e ilícitas, junto com a depressão, quer dizer, a depressão é uma das principais causas para o suicídio e o uso de drogas lícitas e ilícitas já é a segunda causa. Quer dizer, tudo está tudo incluído ali, né? Embutido no pacote. Tudo embutido no pacote, é verdade. É impressionante, realmente. E você tocou de novo a pandemia. A pandemia, já a gente ouve dados aí, pesquisas de pouco tempo, nós temos um ano e pouco de pandemia, um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio de pandemia, mas mostra que os índices aumentaram realmente de depressão e suicídio, até pela própria insegurança da própria doença, o medo de morrer, o medo de perder um parente, e também o desajuste econômico e social. Muitas famílias ficaram realmente desajustadas com essa coisa de fica em casa e não trabalha, e a economia vai ruim, o mundo todo está ruim, né? Aqui tentam culpar sempre a presidência da República que a gasolina está cara, né? Ainda ontem eu ouvi que a gasolina está cara, pessoal, por causa do ICMS dos governos e não das taxações do governo federal. O ICMS aumenta muito o valor das coisas, em especial o litro da gasolina nossa. Então pare de culpar o presidente da República por tudo. O seu governador é culpado para a gasolina sua estar cara. Então isso tudo eleva o preço das coisas. Então as famílias no mundo todo, na Europa, o mundo todo sofreu muito com a pandemia. Aí a queda do poder aquisitivo, né, isso também atrapalha muito a cabeça das pessoas. E o jovem, como o Francisco está falando, que ele ainda não deixou de ser criança, não pode chorar no colo da mamãe, mas também ele não é adulto e não tem segurança de si, não tem independência financeira. Então ele fica no meio termo, que às vezes para ele é uma coisa muito difícil de enxergar o amanhã, né, Francisco? Parece que não tem janela, né? Isso que você está falando é tão interessante. Conversando já com muitos jovens, e até eu digo, quem é pai, quem é adulto aqui, que lida com criança, pode fazer essa experiência com crianças e adolescentes, mas eu vou me referir aqui aos adolescentes, né? Às vezes, você vai conversar com o jovem, ele não tem um projeto para além de um mês. Não consegue enxergar... Depois. Não. É como se fosse... Até você falou, eu acho que antes da gente começar a entrevista, na palavra tédio. O que é o tédio? Uma das maneiras de entender o tédio é o eterno presente, sabe? Não tem uma temporalização. Então, às vezes você vai conversar com o jovem, qual que é o seu projeto de vida? Coisa que os professores gostam muito, os adultos gostam de perguntar. Às vezes os jovens não conseguem visualizar. E você tocou num assunto interessante, que é esse desarranjo que nós temos na contemporaneidade do laço social. Se a gente voltar um pouco atrás, né, os nossos avós e, né, as gerações mais antigas, as coisas eram mais ou menos dadas. Então você podia seguir o modelo que já estava dado ou você podia se rebelar, né? Vamos pegar o caso da família. Eu que venho do interior ainda vi muito isso, né? Tenho 38 anos, não sou tão antigo assim,
mas no interior isso estava mais conservado. Você imagina, um jovem se junta com uma jovem, casa, vamos pensar assim, e aí tem um terreno ali ao lado da casa do pai. E muitas dessas cidades pequenas é quase toda uma família. Porque assim, então você vai casando, vai fazendo ali, faz uma casa ali. Quando não mora no mesmo casarão, né? Porque antigamente as famílias moravam em casas de 7, 8 quartos, ou então crescia para cima, fazia um segundo andar. Então geralmente morava com avó, bisavô. As coisas eram mais ou menos dadas. O que era família? Um homem e uma mulher, e eles tinham filhos. Hoje você tem inúmeros modelos, né? Você tocou agora na questão dos poderes políticos. Não é por má vontade, vamos dizer assim, de um político ou outro, mas a própria ideia de nação, se a gente pegar o hino nacional, né, é o hino da independência, né, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Quem morre hoje pelo Brasil, vamos dizer assim? Não só pelo Brasil, mas a própria ideia de Estado-nação. Você pega as religiões, funciona mais ou menos à la carte. Eu vou na igreja ali, que tem um líder, né? Tem a figura lá do sacerdote, né? Seja pastor, seja padre. Olha, tem um sermão lindo, canta muito bem, eu vou lá. Né? Aí saiu aqui dali, chega outro, não gostei de falar, eu mudo de igreja, eu mudo de religião. Quer dizer, eu estou dando exemplo da família, dei o exemplo da nação, dou o exemplo da religião, porque eram organizações que orientavam as pessoas em como estar no mundo. Como é que eu me oriento no mundo? Como é que eu dou sentido para a minha vida? Essas instituições todas, elas estão se dissolvendo, né? E são muitas as opções. Então, quando eu tenho tantas opções, tem que ter muita coragem para a escolha, porque você está sempre no risco. Você não sabe, você não tem garantias. Será que eu vou acertar? Não tem essas garantias, né? Você perdeu a base, né? O psicanalista brasileiro, psiquiatra e psicanalista brasileiro Jorge Forbes, que é com quem eu faço a minha formação em psicanálise, quem quiser pode buscar no Google, né, no YouTube, né, ele é bastante atuante. Ele vai usar um termo que é chamado desbussolamento. Nós vivemos numa época de desbussolamento, ou seja, a bússola não está... A música do Cazuza, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, né? Sim. Perdeu a bússola. Sim. As orientações, a igreja, o Estado, a escola, quer dizer, tá perdendo o sacerdócio e a pessoa fica sem rumo, né? Sim. Quer dizer, para muitas pessoas, isso tem um lado bom e um lado ruim. Eu estou falando isso não só para dizer que é ruim, não só para dizer que é bom. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque tudo isso favorece uma criatividade como nunca, né? E uma certa liberdade de escolha que é fenomenal. No campo da sexualidade hoje, quem fica horrorizado que um casal se divorcie e que a mulher vá casar com outro, que ela queira ser feliz, e o homem também, que queira ter uma outra orientação sexual? Ninguém fica escandalizado com isso mais. Então, assim, tem um lado muito bom em tudo isso, porque só que a liberdade, para muitas pessoas, é pesada. Lidar com liberdade não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque também, junto disso, vem o risco. Nada é garantido. Você tem que assumir a liberdade e ser responsável pelas suas próprias ações. É diferente de você colocar no colo, resolvo isso para mim, né? Como antes fazia, o papai resolve, a igreja resolve, a escola resolve, me orienta. Não, agora você adquiriu a liberdade e, por outro lado, você adquiriu responsabilidade. E o jovem, muitas vezes, não está pronto para as responsabilidades. Porque assim, não tem um caminho seguro por onde a gente ir, nunca teve, evidente, né? Mas com essas estruturas que a gente estava falando agora há pouco, mais consolidadas, você podia falar o seguinte: olha, eu não quero ir para a escola, você era um rebelde, né? Agora hoje um professor, eu sou professor, e eu vejo isso. Você está numa sala de aula, quando a gente tinha, né, sala de aula presencial, turma com 50 alunos, eles estão lá sentados, você pensa, você entendeu? Ninguém fala nada. Todo mundo muito calado, todo mundo muito quieto, você não sabe se o aluno está gostando ou não da sua sala de aula, sabe? Depois eles ficam procurando revisar a matéria de todo jeito, procura no YouTube, procura de outra maneira, né? Antes não, quando o aluno ele era
danado, como as pessoas falavam, quando ele era rebelde mesmo. A figura do rebelde a gente não tem mais hoje. Por que não tem essa figura do rebelde? Porque não tem contra o que se rebelar. A gente não tem essas... Os muros foram abertos. Não, sabe? Então, assim, eu estou falando isso porque George Forbes, ele localiza essa epidemia que é cada vez mais crescente da depressão, principalmente a partir da década de 90, que é quando você tem essa abertura maior, a chamada uma onda da globalização que vem com a web. E vem com a internet. Que vem com a internet. Que, por outro lado, também é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, é boa, mas também o jovem fica dentro daquela internet, ou vendo a vida de todo mundo, e às vezes a vida de todo mundo não é a boa vida para ele, acaba ele fazendo comparações erradas e se prejudicando. Então eu acho assim, isso que você trouxe é tão interessante, a falta de horizonte. Você imagina, para um jovem de 15, 16, até 20 anos... Às vezes até mais, né? Com esse problema econômico, financeiro que o mundo está vivendo. Às vezes uma pessoa de 30 está desempregada, está sem projeção futura. Como é que você visualiza o futuro? Isso para dizer que na depressão, uma das questões da depressão é o quê? A falta do sentido da vida. Isso é bom. Francisco, vou chamar o intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos tocar o assunto como ajudar, né? Que é a parte mais importante. O que fazer para ajudar uma pessoa que você percebe que está deprimida? Como orientar, saber que chegar na pessoa também não é fácil. Não basta falar assim, deixa de bobeira, vai lá procurar um médico. Não é assim que funciona. E já tem pergunta aí, mas eu vou chamar o intervalo e na volta a gente responde as perguntas. Não saia daí. O Hospital Dom Orione oferece segurança e qualidade para cuidar da sua saúde. Avançando em tecnologia, agora contamos também com o mais moderno sistema de ressonância magnética da região que proporciona qualidade de imagem excepcional, alto rendimento e maior conforto para o paciente. O novo reforço para pesquisa e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Hospital Dom Orione, a cada dia mais completo. Clínica de Anestesia de Araguaína, ASA. Há mais de 25 anos, cuidando de sua saúde e do seu bem-estar. Com uma equipe de 10 médicos anestesiologistas, aliamos segurança e eficiência à tradição para oferecer-lhe proteção e conforto no momento que você e sua família mais precisam. Clínica de Anestesia de Araguaína, ASA. Sempre perto de você. Avenida Marginal Neblina, número 300, setor Anhanguera. O que esperamos de um laboratório de qualidade? Precisão nas análises, qualidade de serviço, estrutura completa. Acrescente alta tecnologia e atendimento de excelência. Aí você tem o Laboratório Análises, um conceito diferenciado de valorização à vida para fazer sempre o melhor para você. Com uma equipe altamente qualificada e diversos postos de coleta em Araguaína e interior. Confiabilidade, rapidez e precisão. Laboratório Análises. Mais que moderno. Humano. Enquanto você fica em casa, a Toledo trabalha para você. Enquanto você trabalha, a Toledo investe por você. São mais de 1.500 quilômetros de fibra óptica espalhados por 3 estados e novos investimentos em estrutura e tecnologia. O que esperar desse novo momento da Toledo Fibra? Novos preços no Fibra Plus. 200 mega por apenas R$ 99,90 e muito mais. Internet rápida é com a provedora que mais cresce na região. Toledo Fibra. Melhore sua qualidade de vida com o Shopping da Saúde. Você encontra as melhores marcas com os menores preços. Inovação em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos,
odontológicos, curativos e dietas interais. Temos uma equipe voltada 100% para a satisfação dos nossos clientes. Faça-nos uma visita e aproveite as nossas promoções. Shopping da Saúde, 3 lojas para melhor comodidade: Araguaína, Palmas e Redenção, Pará. O Espaço Cowork, ele foi criado com o propósito de atender o pequeno, o médio empresário, aquele empreendedor que quer começar um negócio e não tem condições de ter uma estrutura, pagar um aluguel caro. Então nós pensamos nisso, fizemos aqui 12 estandes para iniciar. Uma demonstração importante para Araguaína, um espaço de interação, onde teremos várias atividades, vários tipos de serviços prestados para a população, e aqui será um ambiente muito procurado e muito demandado pela população de Araguaína. Queremos dizer da nossa gratidão de mais uma vez empreendermos em nossa cidade de Araguaína. Meu abraço a todos vocês. Com mais de 30 anos de tradição, o Hospital São Lucas de Araguaína dispõe de diversos serviços de diagnóstico e tratamento de saúde em diversas especialidades. Aqui você encontra desde consultas ambulatoriais até cirurgias com mais complexidade, com uma estrutura moderna e ambiente aconchegante. Somos referência em hotelaria hospitalar em nossa região, pois oferecemos um atendimento humanizado com conforto, segurança e privacidade que somente se encontra em casa. Hospital São Lucas de Araguaína. Quem cuida com amor, cuida muito melhor. Pessoal, de volta aqui nesse 29 de setembro, uma quarta-feira, falando sobre Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, da depressão. Trouxe o meu colega poeta, escritor e psicanalista da nossa Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense, Francisco Neto, falando sobre psicanálise e sobre o Setembro Amarelo. Agradecer a presença de quem está aí conosco, sempre a Lourdes Roma assistindo ao programa. E antes de começar, tem uma pergunta até bem extensa, quem vai ler sou eu e o Francisco, ele vai responder sobre justamente a questão do Setembro Amarelo. Antes disso, lembrar que a Vacina Clínica, a nossa parceira aqui do programa, lembra das vacinações, né? Vacinação não é só do Covid, não. Vacina previne doenças, né? A gente está falando de uma doença mental, que é justamente tratando sobre os temas mentais no Setembro Amarelo. Não necessariamente uma doença, né? Porque quando você fala doença mental, parece que a pessoa tem algum distúrbio intransponível, não é nada disso. Mas a depressão é considerada como um distúrbio que é transponível, com a psicanálise, com a terapia, com a psicologia, a gente consegue resolver, né? Então é coisa para ser resolvida e não falar assim, deixa para lá, não se preocupe com isso não é nada, isso é uma bobeira, isso é drama, porque não é assim que funciona, tá bom? Eu já mostro a pranchinha aí da nossa clínica de vacinação. Bom, Francisco, tem uma pergunta. Giovana, se você puser na nossa tela a pergunta, é uma pergunta um pouco longa, eu vou ler, para depois a gente poder ajudar a responder. Olá, bom dia, quero começar uma terapia e às vezes tenho uns pensamentos repetitivos estranhos. Nunca fui avaliado com depressão, nunca tive nenhum ataque de pânico ou de ansiedade. E esses pensamentos às vezes pairam do nada e voltam quando estou irritado ou do nada mesmo. Eles não me atrapalham no meu dia a dia, nem nas minhas relações, mas são um incômodo que de vez em quando me deixam irritado e queria saber qual o melhor tipo de profissional para tratar isso. Grato. E aí, Francisco? Parece ser um transtorno emocional, né? Ele está bem, de repente é aquele pensamento repetitivo, aquela insistência do pensamento, que você não consegue afastar o pensamento, sabe que não... Às vezes a pessoa tem consciência até de que aquilo não importa, mas o pensamento incomoda e ocupa o espaço, né? Como resolver, hein? Como a gente ajuda? A segunda parte do programa seria justamente essa, como ajudar as pessoas, né? O que fazer? Sim, essa pergunta é bem interessante. Na psicanálise tem uma questão seguinte, cada caso é um caso único, né? Sim. Precisa ser avaliado
Então, eu estou entendendo do que se trata, então eu vou falar de um modo mais genérico e eu espero que quem fez a pergunta se sinta contemplado. O primeiro artigo que eu publiquei no jornal Araguaína Notícias tratava exatamente sobre o pensamento. Então, pensa o seguinte, o Freud ele tinha uma frase interessante: aquilo que você joga pela porta, retorna pela janela. Eu acho que a primeira questão que a gente pode se perguntar, por que um pensamento está insistindo, por que ele retorna, por que ele está persistindo, e como foi colocado no comentário, por que esse pensamento me irrita? Sabe? Então você tem logo uma relação. Se esse pensamento me irrita, eu jogo ele pela porta. E ele está retornando pela janela. Numa psicanálise, a gente vai ajudar essa pessoa a incorporar esse pensamento. O que é que esse pensamento me diz? Porque esse pensamento sou eu. Esse pensamento tem a ver comigo. É algo de mim. Só que é algo de mim que eu não estou aceitando, né? E o que eu estou tentando fazer? Expulsar isso. Jogar isso para lá. Né? Então, o Lacan vai dizer o seguinte, né? Você... Bom, não vou falar de maneira técnica, eu acho que essa fala do Freud já ajuda. Eu jogo pela porta, retorna pela janela. Então, na verdade, você está orientando a pessoa que ela tem que escutar o pensamento, conversar com um especialista para entender por que aquele pensamento insiste. Exatamente. Você quer dizer que não pertence a outra pessoa, aquilo é dela e ela tem que trabalhar aquilo ali. Exatamente. Né? O pensamento que está me incomodando, ele é meu, é algo de mim. E por que está incomodando, né? E por que está incomodando, né? Então, numa psicanálise, ele pergunta qual que é o melhor profissional para orientar. Olha, eu sou da psicanálise e eu digo que a psicanálise trabalha com isso de maneira muito tranquila, é muito legal. Até eu aproveito para dizer, né, muitas pessoas às vezes têm assim um certo, né, receio com o psicanalista. Olha, uma psicanálise é para acolher a pessoa, né? A pessoa está em sofrimento. Quando é que uma psicanálise está recomendada para alguém? Quando há um sofrimento psíquico. Dr. Nelson é urologista, né? Se eu estiver falando uma besteira, você me corrija. Mas você trata, por exemplo, vamos pensar do aparelho urinário, reprodutor da pessoa, né? Fala aparelho, né? Sim, com certeza. O Freud dizia o seguinte: o psicanalista trata do aparelho psíquico. É só para você entender. Então, se há um sofrimento psíquico, né? Se há esse é o critério. Se tem algo que está me incomodando, né? E eu passo por um médico, e o médico vai falar o seguinte: esse sintoma aqui não é físico, não é, eu fiz um exame, não é. Então você procura um psicanalista, né? Então, se o sintoma não é médico e você está sofrendo, uma psicanálise está indicada para você. E o psicanalista vai te acolher, ele vai saber te conduzir. E a ideia é, aquilo que é seu, você poder conviver com isso, dar lugar a isso na vida. Exemplo da pergunta, né? Você tem um pensamento que ele me incomoda, eu afasto, penso outra coisa, eu tento reprimir, jogar para lá, mas ele retorna. E conviver com isso, não quer dizer sofrer com isso, quer dizer, quando você começa a trabalhar o pensamento que está te irritando, te levando a momentos de irritação, de chateação, você vai começar a trabalhar esse pensamento, vai chegar um dia que ele não é mais incômodo para você, você vai entender o pensamento, vamos dizer assim, e aquilo vai passar a ser uma coisa até esquecida, talvez. Perfeito. Você tocou tudo, é isso, né? Você tira a força desse pensamento de te fazer sofrer, né? Vamos dizer assim. Eu vou até dar um exemplo para você. Você pega uma bola, né? Isso é fácil de entender. Você pega uma bola e coloca no recipiente com água e aperta com força. A força que você joga essa bola é a mesma força que vai fazer ela voltar. A mesma força que você joga num pensamento para expulsar da sua mente é a mesma força que ele vai retornar. Mas à medida que você fala, que você elabora, você vai tirando vai dissolvendo aquilo ali. Essa carga de sofrimento, né, que pode ser um pensamento, pode ser outras compulsões, né, pode ser... Enfim. Tem mais participação, Giovana? Tem mais parte da pergunta. Olha, boa tarde, me chamo Rosicléia e ando sentindo muita ansiedade. Creio que a ansiedade todos os dias eu sinto, mas chega a dar falta de ar, dor no peito, fadiga, angústia, tristeza, boca seca, vontade excessiva de fazer xixi, calafrios constantes, uma tristeza tão grande que me dói o corpo.
tem chorado o tempo todo, tem ficado irritada, muito irritada. Isso tem me atrapalhado muito no serviço, porque ando muito sem ação. Chego atrasada porque não ando dormindo com insônia. E é uma tristeza tão grande que só tenho vontade de chorar e de ficar deitado. O psicólogo, o psiquiatra podem me ajudar. Parece que essa já está num estágio maior um pouco, né, que precisa de mais ajuda. Ela já está tendo aqueles efeitos orgânicos, né, falta de ar, fadiga, angústia. Quer dizer, parece até uma síndrome de pânico, Francisco. O que você acha? Sim. Ela pergunta no final se o psicólogo ou psiquiatra pode ajudar. Em princípio, eu diria que sim, né? São profissionais da área psi, e aí, procurando um bom profissional, acredito que possa ajudar, assim como também eu colocaria nessa série um psicanalista, né? E aí, você vê o seguinte, na pergunta anterior, nós temos um fenômeno de pensamento. Aqui nós temos também um fenômeno do corpo. Tem sintomas orgânicos já, né? Falta de ar, taquicardia, dor no peito, Rosicléia, né? Lembre-se que isso aí, às vezes, dá uma sensação até de morte iminente, mas não se desespere, porque isso são descargas adrenérgicas, nervosas, que o teu organismo está liberando devido à tua angústia mental, ao teu problema que você não resolveu, começa a liberar descargas de hormônios, adrenalina, noradrenalina, que dá taquicardia, dá pele pálida, como se você tivesse levado um susto, dá uma falta de ar, como se não estivesse entrando ar no pulmão. Você não vai morrer com falta de ar, não tem esse perigo, tá? Então, não se desespere. Agora você precisa de ajuda, porque parece que realmente você está muito sofrendo demais com isso, e com certeza um desses profissionais vai poder te ajudar. Francisco, acrescenta alguma coisa? Eu diria o seguinte, aqui no caso que ela está, né, como ela fez essa pergunta, eu acredito que ela poderia procurar um desses profissionais e talvez logo, né? Porque talvez até para começar o psiquiatra, talvez ela precise inicialmente, pelo menos, Francisco, de alguma droga antidepressiva, ansiolítica, para que depois ela possa continuar com o psicoterapeuta, com o psicólogo. Exatamente, e isso aí pode gerar, se não cuidado logo, pode descambar numa depressão. Tem mais participação, Giovana? Como é que nós estamos aí? Meu filho de 12 anos foi diagnosticado em dezembro com transtorno de ansiedade por conta da pandemia no garoto de 12 anos, imagina. Eu com 12 anos estava brincando de bola, andando de bicicleta, nem imaginava existir pandemia no mundo. Quer dizer, as informações hoje globais que você tocou chegam tanto através dos celulares. Uma criança hoje de 5 anos tem um celular, devia ser proibido, entendeu? Então, chega as crianças, um garoto de 12 anos devia estar brincando de bola e não se preocupando com pandemia. Mas isso é informação global, né? A televisão, é o celular, é o notebook, é o computador. E de lá para cá está com terapia, tomando homeopatia, é uma maneira de tratamento, né? Acontece que teve crise de irrealidade, relata não parecer real, é muito rápido, mais ou menos uns 15 segundos. Depois volta ao normal. Preciso procurar um neurologista ou um psiquiatra. Bom, Francisco, na tua opinião, eu diria que o próprio psiquiatra, né? Porque, pelo que ela já falou, está sofrendo de ansiedade. Isso é ansiedade na criança, pode dar distúrbios de imaginação totalmente fora do contexto, né? O que você pensa? Olha, isso se tocou num assunto interessante. Eu sempre acredito que uma medicação deve ser acompanhada, receitada por um médico, né? Porque depois é o médico que vai saber dosar direitinho. Pela pergunta que ela está fazendo, pelo jeito o garoto não passou por uma avaliação de um psiquiatra, né? E eu acredito que talvez fosse a primeira pessoa, o primeiro profissional a procurar, visto que ele já está fazendo terapia, né? Porque assim, a medicação ela tem que ser adequada para não deixar a pessoa lentificada, para não deixar a pessoa anestesiada, vamos dizer assim, um garoto de 12 anos, né? Mas também, quer dizer, precisa ser a medicação ali na dose certa, ser a melhor medicação para esse garoto, e o melhor profissional que eu indicaria nesse momento, claro, qualquer profissional médico está habilitado para isso, né? Mas eu acho que o psiquiatra seria uma boa procura. Com certeza, acho que pelo menos para iniciar o tratamento, né? Sim. Muito bom. Acho que se tem mais alguma participação, João, se tiver pode colocar, que a gente já está no final do programa. Dar aqui as considerações finais do Francisco, para ele orientar o que fazer, Francisco. A família descobre, percebe que um filho, um sobrinho, uma pessoa querida está diferente, está trancada no quarto mais do que devia, já não come como comia bem antes, já largou a academia, enfim, está se isolando, pensa muito. O que fazer? É dar um tapa nas costas e para de bobeira, ou o que fazer? Doutor, uma coisa interessante.
é franquear a palavra, é poder, dentro da família, como amigo, onde essa pessoa estiver, ela poder ser acolhida e poder falar realmente como se sente. Falar o que pensa, falar o que sente. Falar sobre morte, falar sobre depressão, falar sobre esses assuntos incomoda muita gente. No geral, as pessoas vão dizer o seguinte: não, olha, não pensa isso, pensa positivo, pensa que tudo vai dar. Não ajuda. O que ajuda realmente a pessoa é que ela seja incentivada a dizer realmente o que se sente, ser o mais franca, ser o mais honesta com ela mesma. Só que isso exige de quem está conversando com essa pessoa suportar ouvir, não interromper, não julgar, não dizer que é frescura, que isso é mimimi, ou é assim para todo mundo. Não. É a palavra poder circular, né? O tratamento que um psicanalista faz com uma pessoa é com a fala. Desde o Freud, o tratamento é com a fala. Nos casos que foram relatados aqui, se você me permite, né, fazer uma consideração geral, o pensamento, né, que está retornando, esse pensamento intrusivo, ele precisa ganhar lugar na palavra. É alguma coisa que não foi dita, é algo que se quer dizer, mas que às vezes eu não suporto dizer, eu não tenho para que dizer. Então, como psicanalista, ali aquilo vai poder ser dito. E quando isso vai na palavra, quando isso pode ser colocado em palavra, não precisa retornar como um pensamento não convidado, não vai se manifestar no corpo, né, como foi o segundo exemplo. Então, o caminho é a gente poder falar de maneira franca, poder falar de maneira aberta sobre aquilo que se sente, né? Francisco. Então, acho que esse é o primeiro caminho. E o segundo é poder incentivar uma pessoa a procurar um profissional, ajuda profissional e dizer o seguinte: eu vou com você. Tá certo. Francisco, eu tenho que finalizar, já bateu o gongo aqui, tem que entregar o horário da Band. Agradeço, foi interessantíssimo bate-papo, e alertar as pessoas que isso não é nenhum tabu, pessoal. Tem que ajudar, e as pessoas que precisam têm que se aceitar, serem ajudadas. Tem que terminar o programa. Amanhã, Quinta Literária, conosco aqui. Francisco, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Foi um prazer. Espero que volte como poeta e como psicanalista. Estou sempre à disposição, doutor. Pessoal, até amanhã na Quinta Literária.